E ganhei primeiro turno, Eduardo e Tati, a gente tem que lembrar que a gente estava num momento de pandemia, né? E enquanto prefeito, eu tive que tomar muitas decisões muito difíceis, que muitas pessoas eram contra, né? Mas eu tinha certeza, conversando, analisando, assim, olha, nós temos uma opção, ou agrada uma parte da população, ou cuida das vidas. Eu disse, vamos cuidar das vidas. Essa foi a opção que eu fiz, que talvez em nível federal não foi tanto isso. Então, lutei por vacina, defendi a população. Ninguém em Maringá morreu por falta de leito, ninguém teve falta de oxigênio, ninguém teve falta de remédio. Então, nós fizemos tudo o que precisava fazer para salvar as vidas, né? E salvamos. Maringá foi uma das melhores cidades do Brasil no tratamento com a pandemia. Mas é claro que uma grande parte ficou descontente com isso, né? Eu entendo aquelas pessoas que dependiam, por exemplo, né, de bar, de lanchonete, de restaurante, de eventos públicos, Nessa algumas época, empresas. você acha assim, porque eu me lembro que muitas pessoas dizem que a parte de... o pessoal que fiscalizava foi muito drástico, foi muito... teve alguns episódios até de briga, né? De polícia bater, prender, essas coisas. Verdade, isso aí não te abalava na época? Não, primeiro que não teve isso de bater, né? Isso aí primeiro que eu não mando na polícia. Do Lava Jato, não, mas aquilo ali foi, né? Essa história do Lava Jato ficou claro que foi uma coisa meio que armada. Quando a pessoa viu que a polícia chegou lá, se jogou no chão, e foi uma coisa que não é culpa do prefeito. Esse foi um episódio pontual. Agora, uma coisa é certa. Eu tinha convicção que eu tinha uma escolha. Ou eu agradava as pessoas, ou eu salvava vidas. Não dá para ter feito as duas coisas ao mesmo tempo. Eu optei por salvar as vidas, né? E olha, não tem uma pessoa em Maringá hoje que, olhando para trás, pode dizer, pô, ele errou. Não, porque também a economia da cidade não foi prejudicada, porque nós fizemos uma série de programas para ajudar. Maringá, 2021, 2022 e 2023, ela é a maior geradora de empregos do interior do Paraná, né? Ou seja, a economia da cidade está aquecida. Então, nós fizemos vários programas para ajudar a recuperar a economia. Claro que algumas pessoas perderam, algumas empresas tiveram problema, mas não é por culpa do prefeito, é por culpa desse vírus que veio e que a gente tinha que cuidar da vida das pessoas. Você acha que dava para permitir que as pessoas continuassem em bailão, dançando, quando tudo estava acontecendo, gente morrendo em todos os lugares, né? Então, eu tive que tomar essas medidas drásticas mesmo, mas para proteger as pessoas. Aí você veja, com medidas drásticas para proteger as pessoas, eu tive quase 60% de votos. Por quê? Porque essa grande parcela das pessoas entenderam que a gente estava agindo corretamente. Ou a gente fazia isso, muito mais gente teria morrido em Maringá, né? Tanto é que um dos maiores problemas, eu também não estou entrando em questão ideológica, nem eleitoral, mas os maiores problemas que o ex-presidente teve na campanha foi o problema da pandemia, né? Ele perdeu a eleição para o Lula, que há 1 ano e meio atrás da eleição estava preso, né? E por que ele perdeu a reeleição? Né? Basicamente foi pela postura na pandemia, né? Então, o oposto aconteceu com a gente aqui. Eu fui reeleito no meio de uma pandemia com quase 58%. Né? E você sabe, durante 3 dias, ou 3 vezes, melhor dizendo, teve protestos de empresas, de pessoas na porta da minha casa. Por quê? Eu entendo que algumas empresas estavam sendo prejudicadas, mas não tinha outra opção. Era a escolha, vamos salvar vidas, depois a gente recupera a economia. Foi o que aconteceu, né? Então, eu, olhando hoje para trás, né, eu não me arrependo de nenhuma decisão que eu tenha tomado aqui em Maringá, nenhuma, né? Por mais difícil que seja, né, entenda, o cara que tinha um bailão aqui quebrou, o cara que tinha uma lanchonete quebrou, o cara que vivia de música quebrou. Tá, mas o que eu posso fazer? Nós não tínhamos condição de manter isso na época, e nós aqui também não fomos um caso isolado, a média do Brasil foi desse jeito, né? Então, acho que foi isso. Então, realmente, ali na pandemia foi um momento difícil, né? E o prefeito mostrou realmente ali a sua importância. Sim.
diante de tudo aquilo. E eu vi assim que o prefeito destacou um detalhe, acho que isso também fez toda a diferença. Eu nunca vi, e até nesse momento a gente conversando aqui, o prefeito se alterando. Olha, aquelas pessoas foram realmente na frente da sua casa. Eu lembro que a imprensa divulgando. Sim. E em nenhum momento eu ouvi o prefeito alterar a voz ou maltratar alguém, sempre ali para conversar. E mesmo assim, se eu ouvir algumas pessoas falando assim, nossa, mas ele só fica conversando, mas esse foi o seu diferencial. Eu vejo, de repente, se o nosso presidente, ex-presidente, estivesse ido por esse caminho, de repente, hoje ele estaria lá. Também acho. Talvez não. Com certeza ele estaria lá. Porque foi um momento muito difícil, ninguém quis passar por aquele momento. Né? Nós estamos falando aqui, mas nós estamos vivos, né? Graças a Deus. Amém. Né? Quantos amigos, quantos parentes, quantas pessoas foram vitimadas? Ah, é culpa do prefeito, culpa do presidente? Não, não é culpa. Porém, as suas ações podem matar mais ou matar menos. Essa é uma verdade. Né? Por exemplo, o governo federal viabilizou a vacina, ok, com atraso. Entendeu? Segurou um tempo para poder, não concordava com as vacinas, tentando outra alternativa, e aí depois acabou comprando a vacina da Pfizer pelo mesmo preço que ia comprar, acho que 5, 6 meses antes. Ou seja, você imagina em 5 meses antes, quantas pessoas teriam salvos pela vacina. Né? Ou seja, o governo comprou vacina depois, tudo bem, não faltou vacina no Brasil, mas veio tarde, e veio tarde por uma decisão política, que entendia que talvez era melhor ter feito de outra forma. O próprio ex-presidente não vacinou, é o direito dele não vacinar. Claro. Mas ele servia de exemplo para as pessoas, então eu acho que isso foi. Agora, eu aqui, a gente estava numa situação tão desesperadora e acredito que em momentos você tem que ter Deus ajudando, né, a tomada de decisão.